que foi aí que também, eu sempre falo que é o tiro que saiu pela culatra. Pegaram ele como bode expiatório, realmente bode expiatório, da mesma forma que aconteceu depois com o Lance Armstrong para o Tour de France. Foi igual, né? Porque não existe só um, mas alguém teria que ser punido. E no caso aí foi ele. E é interessante que está conectado com essa pergunta que você fez, né? Foi a partir daí que o pessoal, poxa, realmente funciona? Sim. Já respondendo uma das perguntas. Funciona? Sim. Né? O esteroide anabólico ele foi descoberto com a intenção das melhores, né? Da mesma forma que tem várias outras armas que foram feitas assim, mas não deixa de ser uma droga, é um medicamento, é considerado sim um medicamento, que no caso é esteroide anabólico derivado de colesterol, né? No caso, o que a gente grosseiramente gordura, mas são o que nós conhecemos como hormônios. São os hormônios que promovem crescimento, anabolismo. No caso, como é esteroide anabólico, e esse que daí dele vem a testosterona, que é vamos dizer assim, o carro-chefe dos hormônios, vem com eles as características secundárias que a gente fala do homem, que forma o homem. Então, o homem, ele é androgeniza, né? Então, hormônios esteroides anabólicos androgênicos. Então, tem essas particularidades. E ele foi feito justamente nessa intenção de ajudar, de medicamento. Ele é muito utilizado em crianças, né, que são prematuras. É utilizado em vários medicamentos que a gente utiliza aí, nem sabe que está utilizando, mas para acelerar a cicatrização. É uma das boas ferramentas, né, vamos dizer assim, no combate, já que a gente está falando de. Mas é muito utilizado para as pessoas que estão com problemas de distrofia muscular ou alguma atrofia, coisas desse tipo. É um medicamento de amplo uso, que, claro, usado de uma outra forma, com uma pessoa saudável, vai ter alguns outros efeitos. Isso aí, sem dúvida. E esse anabolizante ao inverso hoje, que muita gente está usando o Mounjaro e o Ozempic, que faz o efeito inverso de seca tudo, é um remédio para diabetes tipo 2 ou 3, né? E ele faz o efeito inverso. Qual a sua opinião sobre isso aí? Isso aí ferra a saúde? Isso é bom? Porque já tem estudos aí que pode causar até cegueira parcial ou total, dependendo da pessoa. Qual a tua opinião sobre esses? Isso aí é o considerado, como é o Ozempico dos ricos, né? Eu, nesse sentido, a mesma coisa em relação ao esteroide anabólico. Tudo sendo mal utilizado vai ser prejudicial. E também se você for mal utilizado e abusado. Então existe o uso, que eu costumo dizer, o uso, o mau uso e o abuso. Então, da mesma forma que esses medicamentos também foram feitos, mais recentes, são já, vamos dizer, de última geração e etc., caros, por sinal, muito caros, tem um fim, né, serve para alguma coisa. Ele sendo mal utilizado, não precisa nem ser abusado, mal utilizado, vai ter consequências que podem ser, né, desde como você comentou, a cegueira, e principalmente esses tipos de medicamentos que mexem, né, com cascata hormonal, com hormônios. Eles são para mim, são muito mais delicados no cuidado, tanto do uso, não é? Normal, o uso, vamos dizer assim, que a gente chama, com todo seguindo um protocolo, com prescrição, mas ele já tem realmente uma coisa muito mais sensível. Então, é assim, é um negócio que é legal, porque você dá um up, né? Um upscaling no corpo, e você tem um efeito psicológico de você querer mais, querer mais, querer mais.
Vamos falar isso em relação a esses Ozempic e Mounjaro, que o cara tá fora de forma, tá gordo, em vez de fazer academia, vai começar a tomar a caneta e vai reduzir, vai reduzir, reduzir. A questão vai fazer o mesmo efeito para mim que o anabolizante faz para você ficar mais forte, faz o efeito da pessoa que quer ficar cada vez mais magro, mais magro, mais magro e com uma facilidade maior de fazer. Então isso deve, lá na frente, vai ter estudos que com certeza vai mostrar ter o isso. feedback. Vai ter seu feedback, Vai né? ter, sim. Porque quem Com mexe certeza. com o hormônio é como quem mexe com o tempo no filme dos Vingadores. Há consequências, né? É verdade. Há consequências, né? Mexer com o tempo e mexer com o hormônio é como um dominozinho, aquela brincadeira de uma fila de dominó, uma fila de carta. Você bate em um, sai, né? Quem já fez o uso de anabolizante para treino sabe que isso mexe bastante. Mexe com a cabeça, mexe com a performance, mexe com outras coisas. Isso aí também é o que eu acho que vai acontecer futuramente. A outra questão que me ocorre aqui é assim, para quem é leigo, né? Quais são os principais tipos de esteroides e quais são os mais utilizados no esporte e quais os seus efeitos práticos do corpo? Quais são os tipos? Nossa, falando em termos de esteroides, esses que quando eu falo esteroides anabolizantes, né? Anabólicos androgênicos, derivado de colesterol, existe justamente dois tipos, né? O que é derivado do colesterol, vamos dizer animal, e existe os que são derivados de hormônios, que são derivados de aminoácidos, que são os peptídeos, como o hormônio de crescimento e insulina. São extremamente anabolizantes. E, por sinal, por essa linha de raciocínio que vai os medicamentos que você citou antes. Então, assim, mexeu com o hormônio, quebrou gordura, vai ter realmente algum efeito, sim, né? Além do efeito psicológico, que é fortíssimo. No entanto, os mais utilizados são mais os esteroides, né? Não os hormônios derivados como insulina e hormônio de crescimento. São hormônios que eu, até hoje, eu fico ainda um pé atrás de investigar, ok, ler muito. Mas por ser ainda mais delicado o processo deles, tanto da sintetização como também da utilização, é algo que eu evito, porque se já é complexo a próprio esteroide, né, anabólico, que dirá o hormônio, né, derivado, no caso aí, de aminoácidos, porque ele vai mexer realmente com tudo que existe no organismo. Se o esteroide anabólico, como a testosterona, vamos pegar assim, você tem receptores, ela vai agir realmente como anabolizante, né? Você estimular a produção, né? O crescimento para músculo, tendão. O hormônio de crescimento está em todas as células que você imaginar do corpo, né? E como é que você controla isso? Não se controla. Você pode monitorar. Controlar é outra coisa. E aí a gente não pode. Não, quais são os efeitos no organismo? Tá também na sua pergunta. Em relação à parte positiva, na parte, né, como eu falei, vai acelerar realmente essa questão da síntese de tecido, tanto muscular, ósseo, claro que nas suas devidas proporções, mas, por exemplo, um paciente ou a pessoa que já é portadora, né, HIV, AIDS, a gente sabe-se da perda muscular que existe do próprio vírus, ou muitos já utilizam não só o coquetel, mas o esteroide é uma das coisas muito boas utilizado como terapia, né, terapêutica, na forma terapêutica. E ele sendo utilizado voltado para performance, aumento de força, aumento de massa muscular. Agora, tudo isso só acontece se houver o estímulo. Você fazer o uso sem haver treino, dá no mesmo. Que essa é uma grande ilusão de quem escuta, dizer que tomou, o cara, Ben Johnson correu mais que todo mundo só porque tomou, como se fosse um suco gummy ou um espinafre do Popeye, né? Mas não. Não. Queria que você explicasse isso aqui também, que o uso do anabolizante, o que é que ele permite para o atleta? É o quê? Como você falou, é o atleta treinar mais e por fato do atleta ter a condição química
bioquímica e física de treinar mais, ele vai ter uma performance melhor? Assim fica mais prático. Eu realmente estou ainda muito acadêmico, é bom que você quebre. Em termos práticos, é exatamente a parte de qualquer treinamento, né, é dor. Treinar, na verdade, não é anabolizar, é catabolizar, é quebrar, é dor. Então, assim, o treino né, alta performance, alto rendimento, até mesmo, vamos dizer assim, aquele que está recreativo, né, é dor, né? É realmente, né, é o velho, né, no pain, no gain. Mas em processos fisiológicos normais, de forma natural, você treinou, vai cansar, está cansado, você precisa de descanso para haver o anabolismo, precisa também se nutrir a alimentação, né? Então, treino, descanso, alimentação. Essa é uma tríade básica. O que acontece quando entra o hormônio? Esteroide, como o outro, mas vamos deter no esteroide. Ele vai acelerar todos esses processos. Quer dizer, eu vou recuperar muito mais rápido. Você cansei, mas ele vai fazer com que o meu organismo, né, se recupere mais rápido durante esse descanso, porque também sem descanso não vai recuperar. Pode tomar 1 litro que não vai, né? Então precisa durante o descanso e como que eu estou me alimentando, nutrindo. É aí que entra todos esses processos. Se eu estiver treinando, né, em relação a ganho de força, é isso que deve vir, né? Pelo menos se eu estou treinando para a explosão, né, que aí vem velocidade, força, etc. Então, aquilo que eu estiver treinando é o que eu vou realmente ter de melhor. Agora, uma das coisas que você falou, ele faz com que não só recupere mais rápido, mas como eu consiga treinar mais forte e por mais tempo. E aí, realmente, isso é a bomba relógio. Só depois que você vai ver realmente que efeitos isso pode provocar. No caso, quem está treinando não consegue perceber, porque a resposta ela é individual, né? Os efeitos são esses, mas pode ser que uma substância não tenha o mesmo efeito em mim, né? Mas de repente uma outra que eu faça que você, por exemplo, fez uso e não sentiu, eu posso sentir. Então isso é muito individual. E por sinal, essa é uma das coisas que a gente fala de individualidade biológica. Eu posso ter receptores, meu corpo pode assimilar mais uma substância que outra. E é aí que mora, né? Até você encontrar isso. E uma das coisas que o pessoal mistura muito é que quanto mais, melhor. Não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, a força, deixa eu botar aqui a câmera aqui do meio, a força é a mesma, a diferença é os midi-chlorians. Perfeito. Para quem entendeu, para quem não entendeu, vá procurar o universo Star Wars Exatamente, é por aí. Que vai entender. Agora, nem tudo é show de horrores, né? Há também os benefícios desse negócio aí. Quais são os benefícios práticos para quem quer fazer uso? Acho que a maioria das pessoas não são atletas, mas que querem, por exemplo, um cara de 46 anos, se eu tiver com minhas taxas ok e tal, vale a pena dar um up aí de testosterona para voltar um pouco a ser papai? Ou quais são os benefícios? Aí falando de benefícios, os benefícios hoje com todo o aparato que a ciência traz por trás de ganho muscular, força, resistência, esse aparato essa facilidade para comprar suplemento hoje, que antes a gente na nossa época de atleta falar de Animal Pack, falar da creatina, era um negócio que era tido um presente de Natal, né? Falar a gente tomava aqueles aqueles shakes lá bem pretorianos. Se você começa a falar, vão sacar que você tá do século passado. Exatamente. E aí, o que é que tem de benefício hoje para o ser humano, que é aí o comum? Tem um lado realmente... Bom, quando você falou dos midi-chlorians, então tem também aqueles que sabem manipular muito bem a força. Eu diria esse lado negro da força. Sabe manipular bem a força e treina justamente para poder usar a força. E é exatamente assim que deve ser. Então,
né? This is the way. This is the way. Então, pode ser um benefício para a saúde, quem sabe, manipular a força, o lado sombrio da força? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Não tem, não, porque não sei, é bom. Não, sim, claro. E foi feito para isso. Foi feito para com esse fim. Então, agora, claro, como eu falei, é importante saber manipular isso. Isso aí, sem dúvida.